final, serão os incentivos aí que as empresas e as cooperativas vão receber? Uma outra coisa que se fala também que os municípios não estão preparados para essa nova realidade que se apresenta com a lei. Bom, evidentemente, eu queria recuperar um pouco da fala da Mônica no bloco anterior, quando ela menciona dois aspectos importantes, que a coleta seletiva, do ponto de vista dela e no meu também, tem que ser feita pelos catadores e não por uma empresa que se incumba da limpeza pública urbana. Uma terceirizada. Uma terceirizada. E a lei prevê já, inclusive, a possibilidade de os municípios contratarem as cooperativas para exercerem essa tarefa e darem conta dessa questão. Porque o que acontece geralmente quando a empresa terceirizada faz esse serviço? Muitas vezes o lixo, o resíduo, não o lixo, nobre, é desviado e não chega às cooperativas, para ser devidamente encaminhado à reciclagem. E sobra a eles o lixo contaminado, com outros componentes, né? Esse é um problema sério e que nós temos de trabalhar de forma a valorizar. A outra questão é a ameaça da incineração. Nós, quando falamos, o projeto tratava originalmente do aproveitamento para a geração energética, você imagina a queima dos gases decorrentes da digestão do que sobrou do orgânico, que ao se decompor no aterro gera um volume grande de gás metano e pode ser importante para a geração de energia e evitar a emissão desses gases para a atmosfera. Mas gás metânico, se não for gerido da forma correta, também é problema. Mas aí nos aterros elaborados corretamente isso se resolve. Então é importante agora o quê? Quando o vídeo do programa de televisão apresentou, o período de 4 anos para os municípios fazerem os seus planos diretores de gestão, cria as condições para, no âmbito municipal, dentro da realidade de cada município, você criar as condições para prever a política correta, a organização regional de vários municípios para conjuntamente resolverem o problema do lixo. 90% dos municípios brasileiros não têm condições nem de escala, nem de estrutura administrativa para fazer sozinho a gestão dos seus resíduos. Então, você cria a condição de soluções consorciadas. Então, acredito que os incentivos virão no momento em que se elabora. A desculpa de que não há recursos para fazer o plano diretor de gestão de resíduos, eu não concordo com ela. Porque o município tem que prever, dentro da sua carga tributária, cobrando a taxa do lixo ou qualquer coisa, criar as condições para financiar esse plano diretor que direcionará, inclusive, os recursos federais. Não receberá recurso federal o município que não elaborar o seu plano de gestão. Tem que fazer lição de casa. Eu acredito que é uma evolução bastante grande. Nós temos que lutar contra a perspectiva da incineração. A incineração pode ocorrer lá no final, depois de esgotadas as diversas tecnologias, desde o reuso, a reciclagem, enfim, todas as etapas. O que for realmente inservível, no fim, pode até evoluir para a incineração com todos os cuidados ambientais necessários. Mas o que aconteceu é que tiraram, na aprovação do Senado, tiraram essa frase final, esgotadas todas as possibilidades. Por isso nós temos o movimento dos catadores, a regulamentação no âmbito dos municípios, que criar dificuldade para essa má-fé que entrou no Senado. Isso me cheira a uma tentativa de criar uma coisa que na Europa, por conta das exigências de eliminação dos aterros sanitários, lá não é nem lixões. Na Europa é proibido deposição de resíduo não tratado em aterro sanitário. Então eles mudaram o nome de incineração para reciclagem energética, para tornar mais simpático, e tentam hoje vender isso para nós. Eu acredito que nós temos que lutar contra isso, na regulamentação da lei, ou até alterando a lei que entra em vigor hoje, que é um avanço extraordinário, mas que precisa ser aperfeiçoado, sem dúvida. Então, assim, quando você fala isso de evitar a incineração, quando a gente pensa que só 1% do lixo da cidade de São Paulo é reciclado, né, e são 17 mil toneladas por dia, é muito lixo que a gente produz, o quanto de oportunidade econômica que a gente está jogando literalmente no lixo. 40% do lixo é reciclável e vai para o aterro. Tem um economista da FGV, o Paulo Sandrini, que ele tem uma frase que eu acho genial, que ele fala que não existe lixo, existe matéria-prima fora do lugar. Exato. Acho que essa é uma boa maneira da gente pensar o lixo. Exato. E acho que o Estado é de interesse dele que recuperar essas matérias-primas, não só
pelo valor que elas têm, mas porque esse valor em movimento, né, a reciclagem e tal, gera emprego, Gera renda. renda e E gera você ainda inclusão. diminui o impacto da mineração e da obtenção dessas matérias-primas em outros... Alonga as reservas de matérias-primas, né? Sim. Agora, um outro aspecto importante é o que estabelece o alongamento das reservas de matérias-primas, mas principalmente um aspecto. Hoje, 40% dos resíduos que nós descartamos são recicláveis e apenas 2 ou 3% são reciclados. E esses 40% correspondem a 70% do volume dos aterros, ou seja, reduz a vida dos aterros sanitários. Então, ao reciclar, nós aumentamos a vida dos aterros. Zica, traz o pessoal do Twitter para cá também, que eles estão perguntando. Ótimo. A Alice Brice está perguntando qual será de fato o papel do cidadão após essa lei e como fiscalizaremos essa aplicação, como que vai fazer? Aproveitando tem um vídeo que vai falar sobre isso. Exato. Sobre a fiscalização. Zica fala. Em Nova York tem um pessoal do departamento de lixo, né, da empresa de limpeza urbana, que ela vasculha o lixo das pessoas para saber se o cara está destinando o que é orgânico, o que é reciclável, o Mas que... o cidadão, como ele faz para fiscalizar? Tipo, qual é o papel dele? O papel dele é separar direito e Dispor corretamente. encaminhar direito. E E aí ele pode, por exemplo, fiscalizar o vizinho, se ele está fazendo certo? Acho que a Stephanie traz uma coisa que é muito da realidade que a gente tem, né? O consumidor, fala-se muito em consumo responsável hoje, mas o fato é que a gente ainda não vê muito claramente como a gente faz para, de fato, exercer nosso consumo responsável, né? Acho que o poder de fiscalizar da polícia. Não tem nenhum lugar para reclamar. Mas você pode reclamar. Eu acho que uma coisa que não ficou clara na lei é abre espaço, mas não está bem definido, é a responsabilidade do consumidor mesmo. Então é uma coisa deveria ser crime. Então, porque mas na prática é um crime. Exato. A lei prevê a responsabilidade do cidadão. Qual é a responsabilidade do cidadão? É separar e destinar corretamente para a coleta, dispor corretamente o lixo para que ele seja levado. Agora, o papel que eu acho principal do cidadão, no sentido que a Alice pergunta, a meu ver, é mudar o seu próprio padrão de consumo. Ao comprar um produto, olhar se a embalagem é reciclável, e o tamanho, o volume da embalagem. É comum a gente chegar numa farmácia para comprar uma aspirina e vem uma sacolinha de plástico maior do que enorme que você leva para casa. Então, começar a mudar o padrão, recusar, cobrar do seu comerciante que te fornece o produto o estabelecimento de um ponto de descarte de embalagem para que os catadores possam ter o trabalho facilitado. Enfim, há uma mudança principalmente de padrão de consumo. E o segundo aspecto que o cidadão pode exercer para fiscalizar é cobrar do poder público, no âmbito municipal, a efetiva execução da política. Eu me lembro, em 1900 e pouco, eu fazia a separação do lixo em casa. E o caminhão da coleta passava para colher o reciclável na terça-feira à noite. Quer dizer, contra tudo que é de lógico, porque ninguém via o caminhão passar, não era nada pedagógico aquilo. Um dia eu resolvi seguir o caminhão e vi que ele jogava o que eu separava em casa no mesmo aterro que jogava o resto do resíduo.